Estamos de volta com o Observatório Cultural, conversando hoje com o artista visual Guto Holanda. Vamos começar falando sobre essa tua exposição mais recente, Nunca Serei Cinza, onde você também está trabalhando com esse material reaproveitado, podemos dizer assim, a madeira do pallet, o eucatex, que é o fundo de gaveta, por assim dizer. Exatamente. Então fala um pouquinho sobre a tua inquietação nessa obra. Por que esse título, que é que chama a atenção no primeiro momento, Nunca Serei Cinza? Isso é... Bom, esse título ele surgiu de uma pintura, né, que eu acabei produzindo, que surgiu do cinza, né, um trabalho que surgiu do cinza e acabei agregando a questão urbana também, né, das nossas vivências na cidade, na grande cidade, no caso agora na João Pessoa, né, na grande João Pessoa. A relação do homem, né, do ser humano, enfim, dos animais também com a cidade, com o contexto urbano, com o concreto, com o cinza, com o asfalto. E nessas relações, como é que as pessoas acabam vivendo umas com as outras? Será que elas estão deixando de lado as cores? Será que, nesse sentido, as cores seriam, né, as relações afetivas, enfim, qualquer tipo de relação? E esse título surgiu bastante, assim, surgiu dessa poética, né? Poxa, será que as pessoas estão se atropelando, estão deixando de viver por conta só do trabalho, né? Da correria do dia a dia, de você pegar um ônibus e sair do trabalho direto para a universidade, da universidade para casa, né? Será que a gente está prestando atenção nas nossas cores, né? Isso juntando com a questão de momentos. Eu acredito muito que os momentos estão ligados às cores, à sensação das cores, música também. Então, acho que Nunca Serei Cinza é mais um questionamento. Será que a gente está virando cinza? A gente está só sendo uma cor, né, chapada? Será que a gente está se transformando num muro, né, da cidade? Enfim, será que a gente está deixando nossas influências de lado por conta disso? Então, eu me peguei um pouquinho nisso, porque em São Paulo eu tive um pouco disso, né? Essa vivência na cidade, né? No centro da cidade, no centro de São Paulo. Eu trabalhei um tempo como office boy, então eu vivia muito no centro da cidade. A gente acaba se impregnando também, como se impregna de cores, né? Da sensação da cor, a gente se impregna também com cinza, né? A gente acaba tornando um pouquinho cinza. Então, é mais trazer para o público esse questionamento. Poxa, como assim Nunca Serei Cinza? Será que a gente é cinza? Será que a gente tem outras cores, né, dentro da gente? Então, tentar buscar essa sensação de cor na pessoa, né? Pô, será que eu tenho uma cor? Será que eu só tenho uma cor preferida, né? Será que são várias cores? Então, tentar trazer dentro dessa estética do trabalho reaproveitado na cidade, né, que acaba casando também, né, com a poética do título, enfim. Trazer também o suporte, né, que seria o eucatex, que é o material que está sendo encontrado, né, nas ruas, né, que está saindo da cidade para ir para uma galeria, né, ou para uma parede como decoração. Né, trazer essa questão também da cidade, uma coisa que está em degradação, que a cidade ela vive em degradação, né, ela vive se degradando, apesar de reformas e outras coisas mais, ela acaba se degradando. Então trazer esse material que está em degradação e transformar em objeto de arte, né, trazer cor para esse objeto que está sendo degradado. A gente está cercado aqui de algumas peças que vão compor a exposição Nunca Serei Cinza. Justamente. E dois elementos que me chamam a atenção, além das cores, que você já contextualizou o porquê do uso das cores e a relação com esse título Nunca Serei Cinza. Duas coisas que me chamaram a atenção foram as figuras humanas, né, que a gente percebe na maioria das obras, e o uso de alguns fragmentos de texto, palavras, né, como nessa obra aqui a gente tem madame, pele, corpo. Ali tem transborda, mergulho. Então, como esses dois elementos, né, as figuras humanas e esses textos, né, esses fragmentos de texto, de palavras, eles fazem parte desse teu momento artístico? Bem, essa questão do texto na pintura, né, no trabalho, é uma influência direta, acredito que direta, do artista Leonilson, né, que foi um artista que bordou, ele mais bordou do que pintou, né? No final dos anos 80 e começo dos anos 90. E quando eu conheci a obra de Leonilson, né, a partir de pesquisas, me chamou muita atenção a questão do texto, né? Poxa, como um artista consegue mesclar, né, a pintura, né, o desenho com o texto? Será que tem uma relação entre os dois?
E eu acabei pesquisando e tem a relação, né? Seja ela abstrata ou não, mas acaba tendo uma relação. Então, essa influência do texto, eu acredito que seja a questão da gente estar cercado por texto também, assim como a gente está cercado pela imagem, né? Pela imagem dita a pintura e o desenho. A gente é cercado diariamente por texto, né? Então, poxa, por que não colocar também um texto? No caso, essa obra, essa pintura aqui, o nome dela é Duas Mulheres Vermelhas. Então, quer dizer, eu coloquei um texto que tem um pouco a ver com o universo feminino, mas de uma maneira que a pessoa questione, poxa, por que madame? Por que o corpo? Se eu não estou vendo o corpo nessa pintura, né? A pele dela é vermelha, por que será que a pele é vermelha? Então eu acabo trazendo questionamento. Lógico que tem coisas próprias nesse trabalho, né? Que de cara eu não gostaria e supostamente eu não digo, eu faço com que a pessoa, né, absorva o trabalho, assim como a música. A música a gente entende a música de uma maneira, poxa, né, eu vou ouvir essa música, entendi isso e é o que eu entendi, né? Depois que o artista fala o que ele quis passar, acaba entrando em choque um pouquinho, né? Ou a pessoa aceita ou não. Então eu procuro deixar isso para o público, né, para o espectador. Poxa, por que esse texto está aqui, né? Será que esse texto tem a ver com a pintura? Né? Tem a ver com a estética? Então eu gosto de jogar um pouquinho isso para o público. E a gente está aqui no Ateliê Livre, no Espaço Cultural, que você coordena junto com outros colegas. Isso. Eu queria que você me falasse sobre esses dois aspectos que você me contou antes. Né? Aqui é um espaço de formação artística, mas também de experimentação. Então me fala um pouco sobre esses dois elementos presentes aqui no Ateliê Livre. Bem, esse ateliê surgiu a partir do projeto do Sesc Confluências, né? Foi sugerido por Edilson Parra, que é um artista, inclusive ele é responsável pelo setor de artes visuais aqui da Funesc, e ele sugeriu, né, que a gente criasse um espaço, um ateliê que pudesse receber o público, né? O artista criando e o público vendo e participando também, né? Não seriam aulas de técnicas de pintura, de fotografia, mas sim fazer com que o público veja como que a gente está criando, o que a gente está utilizando, qual suporte. E se quiser vir criar com a gente, também pode vir criar, né? Se quiser vir criar, fazer uma pintura também. No caso, esse trabalho, esse material aqui, que é um material que eu trago, uma experiência que eu tive com crianças, né, na Escola de Educação Básica, que é uma gravura em isopor, né? Que eu gosto muito de falar isopor gravura, né? Que é uma imitação de estilogravura, que eu faço uma gravura no isopor com um lápis bem fino. Como um baixo relevo? Isso, é um baixo relevo e acaba virando um carimbo, né, para gravar, no caso, no Eucatex ou no papel, numa tela, enfim. E esse trabalho surgiu a partir de um trabalho com as crianças de 3 anos de idade. Você vê que funciona, né? Que e que você acabou absorvendo na tua obra também. Exatamente, que é um material acessível. Então isso aqui, esse tipo de trabalho, né, essa gravura, ela está aqui no Ateliê Livre também para as pessoas que quiserem aprender, quiserem fazer também, pode chegar e fazer com a gente. Então é um material simples, acessível, que você também acaba reutilizando bandejas de isopor e pode passar para o suporte, né? No caso a tela, no caso eu estou utilizando o Eucatex, e surgiu justamente da questão da criança criar, né? Quando eu vi as crianças criando, crianças de 3 anos de idade, criando seus próprios desenhos na bandejinha e gravando, eu falei, opa, é isso, a gente tem que facilitar os meios, né? Os caminhos para a criação, né? Para o processo criativo. Legal. Guto, foi um prazer conhecer um pouco da tua história e do teu trabalho também. Obrigado por receber a gente aqui. Eu que agradeço, Daniel. A gente conversou hoje no Observatório Cultural com o artista visual Guto Holanda. Um prazer conversar com você, Guto, e a gente se encontra no próximo Observatório Cultural. Até lá!